pessoal, hoje nós não vamos falar sobre o quadro Pílulas do Direito Previdenciário, e sim sobre a liderança feminina e como que o desempenho e a autonomia da mulher nos negócios pode contribuir para a sua saúde mental. Para isso, eu trouxe hoje a advogada, consultora corporativa, a Natália Feliciano. Nós vamos falar sobre esse tema, né, Natália? Porque uma vez que a mulher tem um desempenho maior nos negócios, né, ela consegue uma maior autonomia, um espaço de liderança, e a gente sabe que uma liderança profissional também se reflete numa liderança na vida pessoal, tem um reflexo também na questão da saúde mental dessa mulher, né? Ela ganha uma saúde nesse sentido também. Com certeza. Nós somos um ser único, né? Então tudo aquilo que a gente precisa buscar ser um ser único. Então aquilo que a gente faz dentro do ambiente corporativo e aquilo que a gente faz em casa precisa estar de fato relacionado. A coerência nos leva à felicidade. Então não tem como eu ser um indivíduo em um ambiente e um outro indivíduo em minha casa. Isso vai me gerar, com toda certeza, doenças emocionais. Então acho que até para tratar sobre o tema, vale a pena a gente ir um pouquinho a fundo e entender por que é que a mulher precisa lutar tanto por esse espaço na sociedade em que vivemos, né? Então o mundo ele vem passando por uma série de transformações. O modelo de liderança de negócios que tínhamos até hoje é aquele de combate e competição. Então, sobreviver, conquistar, derrotar o inimigo, né? Isso está muito presente, Carla, na vida masculina, né? A mulher, ela é criada de uma outra forma. Sabe que eu já li um livro, inclusive acho que tá logo ali na minha estante, que chama Mulheres no Poder, e foi assim para mim muito interessante, né? Parece que é simplesmente um guia, talvez feminista, tal, e nada contra, não me considero uma feminista, mas trouxe um relato de inúmeras mulheres, cientistas, musicistas, também engenheiras, diretoras de grandes empresas, empresárias, tinha uma ministra do Supremo Tribunal Federal também nesse livro, e elas comentavam sobre os desafios, tanto a maneira como elas foram educadas para tanto traçar uma forma de impedir tantos obstáculos, né, que a gente sabe que é muito mais difícil para a mulher ter um papel de liderança em sociedade, quanto outras formas que os pais as criavam de uma maneira em que elas não tivessem tantos obstáculos para que elas pudessem crescer. De qualquer maneira, mesmo entre essas mulheres que tiveram uma educação libertadora, vamos dizer assim, ponto de vista, elas, em todo o caminho que elas percorreram, tiveram dificuldades muito maiores do que os homens para que essa liderança fosse atingida, né? E o interessante é que elas apresentavam uma liderança profissional e como que elas traziam, né, faziam uma intersecção com a vida pessoal, a liderança pessoal também. Porque para a mulher a gente sabe que é exigido, né, a sociedade exige, a família espera que se você quiser ser profissional, você ainda tem que ser uma boa mãe, você tem que ser uma boa amiga, você tem que ser uma boa esposa. E a cobrança, por mais que elas lutassem contra isso, sempre era muito maior. E como que elas lidavam com tudo isso, porque era uma realidade e era um fato. E como que elas lidavam também com a dificuldade numa reunião de negócios, né? A gente percebe assim, que uma mulher, se ela de repente ela é mais firme, ela pode de repente ser encarada como talvez uma mulher grosseira, né? Uma mulher ríspida. De outro lado, se ela é gentil, ela pode ser encarada como uma mulher muito delicada. Enquanto que do homem, se ele é gentil, ele é encarado como uma pessoa gentil, e que bonito, um homem gentil. E se ele é mais firme, é uma postura masculina que o homem seja firme, né? Então, eu não sei se você gostaria de comentar alguma coisa em relação a isso. Não sei o que você percebe no seu dia a dia enquanto mulher e como advogada, consultora corporativa. Bom, sim, eu acho que as mulheres, elas
são criadas para sentarem de pernas fechadas, para responderem só se forem questionadas. E no ambiente corporativo, isso não é muito diferente. Espera-se da mulher comportamentos femininos, mas cobra-se resultados masculinos. A partir da constatação de que estávamos dentro de um modelo econômico que poderia ruir a qualquer momento, com esse consumismo desenfreado que temos, estudiosos dos Estados Unidos passaram a estudar os comportamentos da sociedade e buscar formas de como tornar este capitalismo mais sustentável. E eles concluíram que tudo estava relacionado com a consciência. Um capitalismo mais humanista, vamos assim dizer. Um capitalismo humanista, isso. Eles chamam de capitalismo consciente. E a maneira da mulher agir em sociedade contribui muito para esse tipo de capitalismo. É muito interessante. Eles chegaram a algumas conclusões e a gente começa com uma reflexão, né? Conheça a ti mesmo, conheça ao teu negócio, conheça ao seu cliente, ao seu colaborador. E a mulher, ela tem essa habilidade de olhar para particularidades e olhar para o todo. Essa visão holística que a mulher traz, ela é bastante importante para este movimento que nós estamos fazendo dentro do modelo econômico. Se ela tivesse a consciência de todo esse potencial, na verdade, nós estamos, assim, libertando ela, inclusive, para que ela assuma uma liderança muito maior e que restabeleça a sua confiança, até contribuindo para essa saúde mental que a gente tanto comentou, né? Com certeza. Então, nós não estamos falando que os negócios precisam ser conduzidos por mulheres. Eles precisam continuar sendo conduzidos com as características masculinas, mas ao lado das características femininas. E essas características, elas estão presentes, tanto dentro do homem quanto dentro da mulher. Isso que eu ia perguntar. Exatamente. Mas a sociedade, quando a gente fala em universo masculino e universo masculino, tende a polarizar. Então, homens devem ter determinados comportamentos e mulheres outros comportamentos opostos, né? Esse estudo, ele é interessante porque ele traz a ideia de uma liderança consciente, que é quando você está no centro da situação, você consegue ter a visão do todo e você consegue ser flexível para um lado ou para o outro, de forma situacional mesmo. Bem, então esse estudo ele concluiu que as empresas, elas devem servir a um propósito maior, ou seja, deve haver ações direcionadas para o outro, né? O lucro por si só, ele já não se mantém mais. Concluíram também que as empresas devem se orientar ao modelo stakeholder e não mais ao modelo shareholder como era até então. O modelo shareholder, Carla, ele é quando estão sendo visados apenas os objetivos propostos pelos sócios ou acionistas, enquanto o modelo stakeholder, ele olha para o ecossistema ao seu redor. Então, uma empresa, para ela ser bem-sucedida, para ela fazer negócios, ela precisa obrigatoriamente ter clientes, colaboradores, sócios, o governo, os próprios concorrentes estão dentro do seu ecossistema. E acho que o fator principal que nós temos aqui que é o planeta, né? Então, os negócios até hoje, eles foram movidos visando única e exclusivamente os lucros dos sócios. O estudo trouxe também que a liderança, ela deve partir de uma base equilibrada, ou seja, masculino e feminino precisam estar em sintonia em busca de uma liderança consciente. E que essa consciência na liderança, ela precisa transcender e deve estar presente dentro da cultura da empresa. É muito interessante quando a gente olha empresas como, por exemplo, a Magalu. Hoje tem uma marca reputacional muito grande e é representada... Sou fã. Muito fã, né? E é representada por uma mulher que é também lembrada como símbolo do empreendedorismo feminino. Inspiradora. Inspiradora, exatamente.
Essa mesma liderança incrível, recentemente escreveu uma dedicatória num livro ao qual eu sou coautora. Muito chique. Tá aqui o livro Empreendedoras da Lei, com a dedicatória da Luísa Helena Trajano e a Natália Feliciano como uma das autoras. Sobre o que você escreveu, Natália? Sim, bom, então nós somos aqui mais de 20 coautoras dentro deste livro, tá? E é interessante porque o que nos uniu, todas essas coautoras, foi o direito. Todas nós escrevemos sobre temas que são dilemas dos estudantes de direito que saem da graduação, né, e buscam o seu espaço no mercado. O meu capítulo, por exemplo, eu vou falar em relação ao comportamento dentro do ambiente corporativo. Então, quando você sai de uma faculdade de direito com aquele arcabouço de leis, você precisa decifrar tudo aquilo e passa a trabalhar de uma forma bilíngue, na verdade, né? Então, você tem tanto o juridiquês, que está ali te acompanhando, como os termos do ambiente business mesmo. É interessante porque a primeira coisa que você precisa fazer é o autoconhecimento, né? O que eu tenho aqui dentro e o que eu preciso desenvolver para atender a expectativa dessa empresa. Sim. E tem mais um livro aqui que você trouxe nesse momento, né, Natália? Como que é? Liderança Shakti. Ele é um livro que já me acompanha há algum tempo. Ele vem do capitalismo consciente. Então, dentro dos pilares do capitalismo consciente, nós temos a ideia da liderança consciente. E aqui ele vai falar exatamente sobre isso. A necessidade de equilibrar o masculino e o feminino no mundo dos negócios. Devemos abandonar aquilo que fizemos até hoje? Não. Isso foi o que construiu a sociedade como ela é. Esses traços masculinos, eles são importantes para que continuemos nessa busca que temos. Mas precisamos equilibrar com aquelas ponderações do universo feminino do qual escorremos até agora, né? O olhar para o outro, a ideia de ter uma governança orientada para o stakeholder e não mais para o shareholder. Em meu capítulo de livro, eu busco trazer, Carla, a realidade que não aprendemos dentro da faculdade de Direito. Então, quando a gente vai principalmente para o universo corporativo, nós passamos a falar uma linguagem totalmente diferente daquela que tínhamos na faculdade. Eu costumo dizer que nós nos tornamos bilíngue quando estamos dentro do corporativo, né? Falamos um pouco do juridiquês e falamos um pouco dos termos business. Falamos sobre métricas, sobre indicadores. E por onde começar tudo isso, né? Então, a gente sai da faculdade com um arcabouço legal, sentamos primeiro na cadeira com um cliente, você passa por isso todos os dias, né? Muitas vezes precisamos ser psicólogos, precisamos ser empáticos, né? Nos colocarmos na cadeira do cliente para entender aquilo que ele de fato precisa. Muitas vezes ele sai de lá sem contratar o seu serviço, mas com uma solução para o problema que o levou até lá. Então, ele é um tema tão importante, Carla, que ele ganhou espaço dentro da agenda de desenvolvimentos para um mundo melhor, da qual a ONU é a guardiã. Então, ele é o tema 5 dessa agenda. E o objetivo é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas até 2030. A agenda é de 2015 e tinha-se então 15 anos para alcançar este indicador. Muito bom. É importante lembrar também que a OAB do Paraná, ela foi a primeira seccional a adotar aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E o legal de tudo isso, né? Então, a gente fazendo um adendo com a questão da saúde mental da mulher, é que uma vez que você conquista a liderança, que você conquista a autonomia, essa saúde mental, ela é praticamente também conquistada. Porque a gente sabe que uma liderança profissional, ela se reflete também numa liderança pessoal. Então, a pessoa, ela vive a sua verdade, né? É uma questão, assim, de libertação mesmo. Uma libertação do ser humano, libertação da mulher. Sim, com certeza. Eu acho que é uma questão de realização, né? Quando você se sente plena enquanto profissional, você tende a estar plena e feliz em sua vida pessoal também.
Então vamos lutar para essas realizações e para que a gente cuide da felicidade das mulheres entre nós e dessa saúde mental. Isso mesmo, lembrando que felicidade gera lucro, né? Então esse é um dos grandes jargões que nós temos em empresas como a Magalu, né? Eles lutam bastante para que os colaboradores sintam-se felizes em seu ambiente de trabalho. Sabe que esse livro, ele me lembrou inclusive o relato de mulheres, aquele relato, Mulheres no Poder, aquele livro que eu comentei aqui inicialmente, de certo modo ele trouxe uma similaridade. Muito bom a gente se inspirar assim, em mulheres empreendedoras, mulheres que se reinventam, que nos trazem tanto orgulho.